Alguns perguntam, pastor, eu posso ter amizade com descrentes? Isso é uma pergunta tão difícil de se responder com uma resposta simples, mas que tem uma resposta firme da palavra. Por um lado, meus irmãos, é verdade que o cristianismo não ensina o isolacionismo. Muito embora somos diferentes, radicalmente diferentes, o Senhor não nos instrui que vivemos isoladamente, que devemos nos viver nos guetos cristãos, isolados desse mundo, sem contato com eles. Não! O próprio Senhor Jesus Cristo disse, Ele orou, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Vivemos aqui neste mundo e nessa vida, e não apenas vivendo com as pessoas desse mundo, nos relacionamos com elas, mas muito mais, o cristianismo, nosso Senhor, nosso Mestre, o Espírito, nos ensina até mesmo a amá-las. Devemos amá-las. Amar os nossos inimigos, buscar o seu bem. Mas ao mesmo tempo que não estamos isolados, podemos amar, em certo sentido, até chamar alguém de amigo, alguém que de fato não é cristão. Nós sabemos que será sempre um relacionamento desconfortável, no mínimo. Pois como podemos ter verdadeira comunhão, profunda e íntima comunhão com alguém que não apenas é tão diferente de nós, mas que pensa diametralmente oposto de nós, que tem uma cosmovisão completamente diferente? A amizade é algo que é nutrido por afinidade, não é? A amizade é interessante, porque muitas vezes os relacionamentos com não cristãos diz respeito à família, e a família não é por afinidade, é por sangue. Amamos aqueles que são da nossa família porque são família, mesmo que não tenham afinidade. Mas a amizade, em geral, ela é nutrida por afinidades. Nos aproximamos daqueles que nos sentimos identificados com eles. Nos sentimos bem com eles. Compartilhamos muitas vezes dos nossos amigos formas similares de ver o mundo. É claro, sempre há diferença entre um indivíduo e outro. Mas se a diferença é tão radical na mentalidade entre o carnal e o espiritual, como pode existir uma plena e verdadeira amizade? Como melhor, eu faço a pergunta em outro sentido, como podemos desejar nutrir amizade com pessoas que são carnais, se elas cogitam das coisas da carne? Como pode ser esse o nosso interesse? Por isso o apóstolo Paulo disse, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e o maligno, que união do crente com o incrédulo. E aí eu pergunto e acrescento, que amizade entre o carnal e o espiritual? O salmista diz no Salmo 119, verso 63, companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Esses são meus companheiros. Esses são aqueles que eu quero perto de mim, que pensam como eu, que cogitam como eu, que cogitam das coisas do Espírito, os preceitos de Deus. A diferença é muito radical com respeito à essência. A diferença é muito radical com respeito à mentalidade. Mas a diferença também, meus irmãos, em terceiro lugar, para o nosso terceiro ponto, é muito radical com respeito às consequências dessas duas vidas, daquele que é carnal e daquele que é espiritual. Quando olhamos aquela nossa tabela comparativa entre o carnal e o espiritual, em primeiro lugar nós vimos uma essência diferente, em segundo lugar uma mentalidade diferente, mas em terceiro lugar o que nós temos aqui é um destino diferente. Veja o verso 6, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. A palavra pendor aqui é a mesma palavra do cogitar, é a mesma ideia. A mentalidade,
da carne, a mentalidade carnal, ou o ser carnal, ou melhor, o viver esse estilo de vida carnal, onde Deus é ignorado, onde Deus não é abraçado, onde o seu Cristo não é crido, dá para a morte. Mas aqueles que têm um pendor para o Espírito, isto é, têm a mentalidade do Espírito, de seguir após Cristo, de crer em Cristo, esse dá para a vida e para a paz.